Quem disse que o malte chocolate dá sabor de chocolate para cerveja? E qual que é a diferença de verdade do malte Pilsen para o Pale Ale? Ou, mais difícil ainda, do Carafa 3 para o Black Patent? Ou como que são feitos esses gráficos de aroma e de sabor de malte? Quando eu fiz a pesquisa sobre como conduzir os vídeos do canal, quais eram os temas mais interessantes, para minha surpresa, a análise sensorial de insumos, malte, lúpulo, levedura, ficou em segundo lugar dentre quase uma centena de temas. E eu fiquei pensando como que eu poderia fazer isso, e mais do que isso, como que eu poderia fazer isso mantendo a pegada do Beer School. Então, a gente vai aprofundar nos métodos de análise sensorial, que são os métodos que são utilizados para fazer esse gráfico de aranha que a gente usa para malte, que a gente usa para lúpulo. Para levedura tem até uma complicação a mais. Mas as análises de malte e de lúpulo, elas são relativamente simples e a gente pode fazer em casa, e melhor do que isso, se a gente tiver um grupo de amigos, a gente pode treinar e a gente pode começar a criar nosso próprio vocabulário específico. Porque é muito difícil a gente se basear pelas referências americanas e tentar trazer para as referências brasileiras. Hoje a gente vai ver um método de análise de malte chamado Hot Steep Method. É um método que eu dou em todos os meus cursos de malte, a gente faz ele na prática em todos os cursos de malte que eu dou. É muito simples fazer, é um pouquinho trabalhoso, leva um tempinho, ainda mais se eu tiver um lugarzinho só para fazer mesh. Se tiver mais, vai bem rápido fazer. E é uma coisa que em grupo compensa muito, mas muito fazer. Expande a mente em relação ao malte, e quando você vai para teste cego, olha, fica difícil ver a diferença do que é um agrária, do que é um Weiermann, do que é um atelier. E hoje, além de mostrar para vocês como é o procedimento do Hot Sip Method, eu vou fazer aqui a comparação de 4 maltes. O malte Pilsen da agrária, o malte Pale Ale da agrária, com o malte Pilsen da Weiermann e o malte Pale Ale do ateliê do malte. Vamos lá? Uma das coisas que mais me chamou a atenção para análise sensorial de insumos foi o livro Brew Like a Monk. É um livro que eu gosto muito, eu estava lendo ele e eu não consigo lembrar qual que é o mosteiro, mas no livro dizia que aquele mosteiro em específico ele não tinha um malte fixo que ele utilizava para a cerveja que ele fazia. Quando os monges iam abraçar a cerveja, eles faziam análise sensorial dos maltes que tinham disponíveis e escolhiam aqueles que eram melhor, que eram mais adequados à proposta que eles tinham para a cerveja. Aí começou o meu interesse, então fui pesquisar, bom, se os monges fazem isso, deve ter uma forma de fazer análise padronizada de malte. E a forma mais simples possível é propriamente experimentar o grão. Você tem certa noção do que ele vai, das características que ele tem e do que ele pode passar para a cerveja. Mas existia a necessidade de uma técnica mais avançada que tivesse uma correlação maior com o efeito na cerveja final, porque do grão para a cerveja final passam alguns processos de transformação, passa o mash, passa a fermentação. Em 2015 foi proposto por uma funcionária da maltaria Brice uma forma padronizada de fazer essa análise, aonde você faz a análise do malte no mosto e não no malte, no grão de malte em si. E até nesse estudo teve uma correlação que aquilo que você sente no mosto, quase tudo passa para a cerveja final. O que você vai perder? Dulçor, por exemplo. Você vai cheirar o mosto tem aroma de dulçor, porque ele tem açúcar. Isso não vai ter no final da fermentação. Foi biotransformado. Então, quase tudo que você tem vai passar, não tudo. Então, na verdade, o que essa metodologia propõe é uma metodologia padronizada para fazer mosto, porque fazer a cerveja final ela dá muito, muito trabalho. Não é fácil fazer análise de um monte de tipo de malte em um monte de condições possíveis e até em dosagens diferentes, né? E essa metodologia ela se provou tão válida que já no ano seguinte, em 2016, ela foi incluída como metodologia oficial pela American Society of Brewing Chemistry. Ela virou uma metodologia oficial pela instituição de análise de malte e é a metodologia mais utilizada até hoje. Para fazer o Hot Sip Method, você vai precisar basicamente de um moedor que consiga moer seu malte muito fino a ponto dele virar farinha. Existem diversas formas de fazer isso. Você pode fazer com aquele moedor que a gente usa para cerveja, o de pratos, você pode fazer com um moedor de café elétrico, você pode fazer como eu fiz, com um moedor de café manual. Então só ajustar para ele ficar bem fininho,
Pode fazer até com liquidificador, mas usa pouco malte, é difícil. Com aqueles processadores menores, dá para fazer também. Além disso, você só vai precisar de uma fonte de água quente a 65 graus, uma forma de filtrar. Então eu usei um filtro de café novo também, eu não usei o filtro de café já usado porque ia alterar minha percepção sensorial. Papel filtro e um recipiente térmico, geralmente um de inox, mas eu usei esse recipiente térmico aqui que normalmente eu uso para deixar água, então ele estava perfeito, sem influência do café, né? Se você tem um para café é melhor você não utilizar, porque é ali dentro que vai ser feito o mash. Na metodologia oficial, você utiliza 50 gramas de malte e 400 gramas de água. E diferencia um pouco se você quer fazer análise de malte base, de malte especial ou de malte muito tostado. A diferença é basicamente a proporção. Se você vai fazer análise de malte base, você usa 50 gramas de malte base. Se você vai fazer análise de malte especial, é meio a meio, 25 gramas de malte base e 25 gramas de malte especial, por exemplo, um caramelo 80. E se você for fazer análise de malte muito torrado, você usa 7,5 do malte torrado e 42,5, 42,5 do malte base. Dessa vez eu fiz análise só de malte base, então o primeiro passo era pesar o malte base. Eu fiz metade da metodologia oficial, porque meu recipiente ele é menor. Então eu pesei 25 gramas do malte base. Na verdade você pode até pesar um pouquinho mais, porque pode ficar retido no seu moedor. Então eu pesei 25, na verdade 26 gramas, moí até ele virar uma farinha e aí pesei de novo para ver se eu tinha 25 gramas e corrigi se fosse necessário. O malte ele é moído tão fino assim porque facilita a extração dos aromas e facilita a extração dos açúcares. Faz um mash muito mais rápido. Com o malte moído é hora de fazer o mash. Basicamente você vai adicionar malte no seu recipiente térmico e vai adicionar a água. No meu caso, como eu estou fazendo metade da receita, eu adicionei 200 gramas ou 200 ml de água a 65 graus. Eu usei essa xícara aqui, onde eu fiz a marcação aonde dava exatamente 200 ml. Não é a coisa mais precisa do mundo, mas a influência no resultado final ela vai ser muito pequena. Então você adiciona essa água no seu recipiente térmico, fecha ele, agita e deixa fazendo a conversão e a extração por 15 minutos. Nesse caso, como o malte está muito moído, vai ser o suficiente para convergir bastante e provavelmente você nem vai ficar com amido no final. Na verdade, depende do malte, né? Olha aqui, esse aqui ficou com um pouco de amido no final. Depende da filtragem também. Ao final desses 15 minutos, você agita muito bem de novo e filtra com auxílio de um papel filtro. Se ficar malte retido dentro do seu copo térmico, usa a primeira quantidade que você já filtrou para jogar de volta lá dentro, agitar e tirar tudo. Essa é a metodologia. E agora é só esperar o mosto esfriar e você tem até 4 horas para fazer análise sensorial. Você pode fazer de um monte e fazer análise sensorial de todos junto. Bom, eu fiz aqui com 4 maltes distintos. Então eu tenho aqui os que provavelmente são os 2 Pilsens, dá para ver muito nítido pela cor. É a única diferença, deixa eu pegar aqui um que provavelmente é o Pale Ale. Eu não sei porque eles estão codificados, eles estão com os nomes aqui embaixo, ó. Então eu não sei qual que é qual, mas é nítido a diferença de cor entre o Pilsen e o Pale Ale. Então aqui, ó, a gente tem os 2 Pale Ales, eles são muito parecidos. Pode ter uma diferencinha de tom por causa da luz. Deixa eu inverter a mão aqui. Olha aqui, agora inverteu a diferença de tom. Então a primeira coisa que a gente vê na análise sensorial é a parte visual. Realmente o Pale Ale ele dá mais cor e é muito nítido essa diferença de cor. Mas como que a gente vai passar para análise sensorial mesmo, não só a visual? Bom, o que a Breeze fala quando eles estavam desenvolvendo esse método é que a primeira coisa que eles precisavam era um léxico, um vocabulário para conseguir descrever o malte. Não é fácil de escrever, porque às vezes a impressão que eu tenho de aroma e de sabor é diferente da impressão de aroma e de sabor que você tem. Então o que eles fizeram? Eles pegaram centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas, deram um monte de malte para eles provarem por meio dessa metodologia. E aí eles iam anotando que as pessoas, as características sensoriais que as pessoas indicavam que aquele ou aquele outro malte tinha. E aí depois de levantar bastante dados por meio de estratégias de agrupamento, de clusterização, eles chegaram a esse malte tem essa característica, essa característica, essa característica, essa e essa são equivalentes, então agruparam ela em outras características. E sabe o que é o ruim? Esses termos em inglês são muito difíceis de equivalerem para a nossa realidade. Eu vou mostrar para vocês. Eles têm um app muito bom que pode guiar a nossa análise sensorial. Se chama Drought Lab. Eu vou abrir ele aqui. Então eu estou aqui com o Drought Lab aberto.
Eu vou entrar aqui em New Description, vai estar tudo em inglês. E ele aparece aqui, se eu quero descrever cerveja ou malte, é a mesma coisa, vai aparecer as mesmas coisas depois. Eu vou começar uma nova. E olha o legal, vocês vão poder entrar na minha análise sensorial e fazer a análise sensorial de vocês. Então vou dar um replace aqui. Se vocês quiserem entrar na minha análise sensorial, eu vou deixar aqui uma genérica de Pilsen. Vou colocar aqui Malte Pilsen. E eu vou clicar aqui em Add Tasters. Se vocês pegarem no de vocês e entrarem lá em Join Description e colocarem esse código, vocês podem entrar para a estatística da avaliação sensorial que eu estou fazendo. E isso é muito legal para fazer em grupo. Você pega lá 10, 20, 30 pessoas, todo mundo na mesma sala, é só pegar esse código e todo mundo, ao final da análise sensorial, já tem uma descrição estatística muito rápida. Então tá aqui, esse é meu código. E vamos lá, a gente começa, eu vou pegar esse aqui, eu não sei qual que é, eu chuto que é um Pale Ale pela cor, é óbvio que é um Pale Ale, né? Não é um Pilsen. Então a gente começa com a parte visual, eu vou bater a cor dele aqui, é isso aqui que eu tô vendo. A turbidez dele é uma turbidez médio-alta, particulados não tem, não vejo nenhum, talvez aquele no fundo. Então vou deixar um baixo aqui. E agora a gente vai para a análise sensorial em si. Vai estar tudo em inglês, mas vocês vão ver como é legal esse app aqui e como a gente poderia tentar trabalhar para criar um vocabulário nosso mesmo, próprio, brasileiro para malte. Então vou colocar aqui aroma e ele aparece uma série de aromas. Bread, que seria de panificação, grainy, que seria de grãos, nutty, que seria de nozes, earthy, que seria terroso, floral, frutado, gramídeo. Spice, que é difícil traduzir para o português, condimentado talvez é a melhor tradução, mas talvez não expresse exatamente o que você tem de conceito de condimentado, metálico e tudo mais. Então vamos lá, eu vou pegar aqui. Bom, esse malte ele tem aroma de pão, e quando eu cliquei aqui em pão, ele abre outras subcategorias que têm um nível hierárquico dentro do pão. Então eles usam aquela estratégia de agrupamento por hierarquia. Então, eu vou traduzindo aqui, né? Tem farinha, massa, pão, pão doce, bolacha cracker, breakfast cereal, que eu não tenho nem ideia do que é. Bom, seria aquele cereal matinal. Pasta, que seria massa de macarrão. Qual que é o cheiro? Qual que é o aroma disso aí? É difícil, né, a gente perceber. Bom, eu acho que me lembra farinha. Farinha não, massa, né? E quando eu coloco aqui em massa de pão, ele abre aqui ainda mais subcategorias. Algo que lembra levedura, yeast, e Play-Doh, que eu não tenho a menor ideia do que é. Então vou deixar aqui como massa de pão, que ele me recorda. Bom, eu posso colocar aqui, descrever quais os tipos de nozes, né? Anoseado que teria, amêndoas, a do Ferreiro Rocher, que me fugiu na cabeça agora, noz pecan, amendoim e por aí vai. Eu não consigo discriminar isso, então vou falar que só dá nozes para mim. Tem um leve aroma de nozes. Bom, e não tem como negar que tem um arominha de grãos, né? Era tudo esperado aqui para um malte tão base, né? Então eu vou colocar aqui de grãos, eu posso até descrever se lembra aveia, cevada, arroz cozido. Para mim lembra grãos mesmo. Então, adicionar grãos aqui. Então eu pego aqui, dou um golinho. Ele é levemente doce. Não é tão doce assim. Lembrando que o dulçor não é algo que passa para o final. Ele não é amargo, ele não é ácido. Então não vou colocar aqui. Aí outras coisas importantes. Mouthfeel. Como que é a sensação de boca? Então, ó, o corpo para mim está médio aqui. Não está muito... vou deixar médio. A astringência? Nada. Dulçor que fica residual na boca. É difícil traduzir isso para o português também, cloying. Vou deixar baixo. Coating, que cobre a boca, que enche a boca. Mouth weight, essa eu não sei. Agora me pegou. Então eu vou dar aqui, ó, next.
e eu vou ter acesso aos resultados. Mas até agora os resultados são só eu e nada mais. Então cliquei aqui em aromas e apareceu uma roda de aromas. São aromas que na minha análise foram relevantes. Agora, se a gente estiver fazendo isso aqui com 10, com 20, com 30, com 100, com 200 pessoas, vai aparecer um monte de tipo de aromas aqui. E aí você pode pegar ali, pegar os 10 mais relevantes, e aí põe isso no Excel, por exemplo, e aí sim você vai para uma análise mais quantitativa. Isso aqui é uma análise qualitativa, fala o que tem e o que não tem, e aí você vai para o Excel e faz uma análise quantitativa, pega os 10 mais relevantes e fala, bom, você sentiu aroma de pão. Quanto que é esse aroma de pão? Baixo, médio, alto? A Breeze, por exemplo, ela utiliza uma escala que vai de 0 a 5, onde 0 é que você não percebeu aquela característica e 5 é o nível que você percebeu ela muito forte. Com a média de dezenas de pessoas, em 10 características, a gente chega em algo que se assemelha muito a um gráfico... Eu vou colocar um aqui para vocês verem. Vamos pegar um de Pale Ale, vou ver qual que é esse Pale Ale aqui, vou ver se eu acho dele. Esse é o da Agrária. Se a Agrária tiver, eu vou colocar aqui no vídeo. E o legal da Breeze é que ela coloca no descritivo dos maltes dela tudo isso. Coloca o gráfico e coloca essas características qualitativas que foram identificadas. Vou pegar um Pale Ale genérico aqui. Vamos lá, o que eles falam? Flavor, né? Aroma. Maltado rico, notas de biscoito e nozes. Olha aí que legal. Eu sei que não é o mesmo malte, mas pelo menos está convergindo. É o que a gente espera do malte Pale Ale, né? E aí quando você está com seu grupo de amigos, está ali numa confraria, numa serva, numa conserva, ou nas dezenas de confrarias que existem aí pelo Brasil, olha que coisa legal para fazer numa reunião. Pegar 5 maltes do mesmo estilo, 2 Pale Ale. E aí quando você vai para o teste cego, as coisas mudam, hein? Aquelas certezas que você tinha, elas passam a não ser tanta certeza assim. Só que agora pegando aqui, tem diferença. Ó a colinha. Esse aqui é o Pale Ale do Ateliê do Malte. Ele tem a intensidade de aroma de mel maior do que o da Agrária. E é bem nítido. A diferença é mais intensa do que eu imaginei que seria. Vou voltar aqui pro app e vou fazer a descrição dele. O bom do app é que ele te guia, principalmente se ele tivesse em português, ele te guia para aromas que você talvez não está imaginando ainda. E esse é o ruim também, talvez ele te induz. A gente tem que finalizar o vídeo, não vai ter uma análise aprofundada aqui, né? O vídeo é sobre a técnica, mas agora comparando os dois Pilsen, que eu não sei qual que é qual, existe diferença também. É bem clara a diferença, assim. Esse aqui, muito mais aroma de grão verde, de grão. Bem mais intenso. Esse aqui mais discreto. Eu não sei qual que é qual. Mas, pela lógica que a gente fala, né? O malte Weyermann, ele é mais intenso e tal. Esse é o Agrária mesmo. Isso também não quer dizer que um é melhor do que o outro, quer dizer que eles são diferentes e que eles podem ser aplicados conforme seu objetivo da sua cerveja. Às vezes seu objetivo é ter uma cerveja mais limpa, então o da Agrária está realmente mais limpo. Aqui, um aroma mais de grão verde, será que você quer esse aroma mesmo? Faz sentido com a cerveja que você vai fazer? Tem uma diferencinha em corpo também. Estou com vontade de pegar e ir lá e fazer para todos os outros maltes. Vocês viram, né? Tem um monte de malte para brincar disso. Então eu desafio vocês a pegarem um malte Pilsen, um malte base qualquer, e ir lá naquele meu que eu deixei ali, né? Aquele número do Drought Lab, e fazer sua descrição do malte, avaliar e ver, porque você pode ver os resultados mesmo no seu telefone sem ter que ser o host. Pessoal, se vocês gostaram, deixe seus comentários aqui o que vocês acham sobre análise de malte e se realmente é um caminho que a gente deve seguir aqui no Brew School, da análise sensorial de insumos. Se você gostou do vídeo, se ele foi útil para você, deixe seu like e até semana que vem.